Olá pessoal, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto de todos os cursos Master Tuts, e nessa videoaula nós vamos aprender a criar um asfalto realista utilizando o V-Ray para o SketchUp. Essa aula eu vou fazer em duas partes, onde nessa primeira parte nós vamos aprender a criar o material e na segunda parte nós vamos fazer o efeito de asfalto molhado, ok? Para poder começar, vamos selecionar a nossa cena. Eu vou trabalhar nessa cena onde eu já fiz a grama na aula passada. E vamos configurar aqui o nosso piso, tá certo? Aqui, olha, para poder fazer o asfalto. Eu vou selecionar aqui a cena 3, que eu já preparei para poder ter essa visualização. E vamos baixar a textura para criar o material. Eu vou entrar aqui no Master Text, a nossa biblioteca de texturas. Vou selecionar aqui a opção asfalto e vou pegar essa textura aqui. Vou clicar em Download. Ok, e agora eu vou abrir aqui minha pasta de downloads. Ok, vou extrair esse arquivo. Perfeito. Nesse arquivo nós temos 3 texturas já pré-definidas. Só que nessa aula eu vou criar a minha própria textura, ok? Vou deletar essas opções daqui, deixando apenas a opção Diffuse. No SketchUp nós vamos selecionar a opção Criar Novo Material e vamos adicionar esse material com o nome de asfalto. E vamos selecionar a textura na pasta, ok? Perfeito. Vamos dar o tamanho para ele aqui de 12 metros. Vamos clicar em OK. E agora aplicar a textura ao objeto. Use a ferramenta de seleção para poder selecionar o piso e clique para aplicar. Perfeito. A textura já está aplicada aqui no meu objeto. Eu vou ajustar para que ele fique da forma correta. Em seguida eu vou clicar em Concluído. Ok, vamos voltar à visualização da nossa cena. Eu vou até as opções do V-Ray, até a guia Global Suites e selecionar a opção Override Materials, para que todos os materiais sejam substituídos. E nas opções do editor de material do V-Ray, eu vou desmarcar a opção Can Be Overridden, para que apenas este material apareça. Vamos fazer o teste para ver qual é o resultado. Ok, esse aqui é o resultado. Nesse momento temos apenas a textura aplicada, não temos nenhum efeito. Eu vou selecionar a opção Region Render para poder renderizar apenas essa visualização, ok? E agora vamos começar criando o nosso mapeamento Bump para poder dar mais efeito nesse piso. Então vamos até a nossa pasta de texturas. Vamos selecionar aqui com o botão direito e abrir no Photoshop. Para poder criar o efeito Bump para essa textura, a primeira coisa que vamos fazer é retirar essas linhas aqui do meio. Olha, você vai utilizar a opção Clone Stamp, letra S no teclado, reduzindo aqui o tamanho. Eu vou selecionar com a tecla Alt uma amostra e depois eu vou substituir essa imagem aqui. Olha, você pode clicar no início, segurar a tecla Shift e clicar no final. Dessa forma você já vai conseguir, olha, retirar a maior parte da imagem. Segurando a tecla Alt novamente, clique mais uma vez para selecionar uma amostra e complete esse processo. Olha lá. Em seguida o que vamos fazer é criar uma nova camada aqui no Photoshop para que eu consiga criar um efeito para o bump. Eu vou pintar simplesmente essa área aqui, olha, com a cor branca, tá certo? Então vou usar o pincel no Photoshop, que é a letra B no teclado, e vou pintar essa área aqui, olha, utilizando o pincel com a borda suavizada. E para configurar essa forma do pincel, basta você clicar com o botão direito e escolher o tamanho e a dureza do pincel. Quanto menor a dureza, mais suavizado vai ser a borda, e esse efeito aqui é o que queremos. Observe que eu estou criando uma nova camada, ok? Então nessa nova camada eu vou utilizar a opção de opacidade para poder reduzir essa visualização. Olha só, eu vou reduzindo aqui a opacidade, olha, e ele vai clareando ali a imagem. A minha ideia é criar esse efeito de volume. Olha só, vou desligar aqui, você vai ver que ele está todo plano. Quando eu ligo novamente, ele vai dar essa ideia aqui pra gente, olha, tá vendo? No V-Ray, o que é branco sempre significa que você tem um volume, né? Você tem uma altura para essa textura. Então eu vou salvar esse mapeamento, vou clicar aqui em salvar como, vou escolher aqui o formato JPEG e em seguida eu vou colocar o nome para ele de Bump, ok? Então olha lá, textura Bump, né? Salvar e ok, já temos a nossa textura de Bump pronta. Vamos até o SketchUp novamente
E agora nós vamos selecionar aqui a opção do bump, né? Vamos até o nosso material, clicar aqui em mapeamentos, adicionar um novo mapeamento e escolher a textura. Então vamos lá, bitmap, tá aqui, olha, bump, abrir, ok. E agora já temos a textura também aplicada. E agora vamos ver o resultado. Perfeito, olha só, agora já temos esse relevo aqui no piso, olha, destacando aqui a nossa textura. Agora vamos configurar esse efeito também para poder criar o reflexo. Para podermos fazer isso, vamos primeiro criar aqui no V-Ray o material V-Ray BRDF, ok? Então vamos lá, olha, no asfalto, botão direito, criar layer, V-Ray BRDF, para a gente poder ter mais propriedades. Vamos selecionar aqui no canal de Fuse a mesma textura do asfalto que estamos usando, ok? Na opção de Fuse nós vamos criar o mapeamento A-Color, né, no Transparency, para que ele não apareça na minha renderização, só apareça a opção V-Ray BRDF. Vamos desmarcar também Use Color Test as Transparency. Observe o seguinte, essa opção do Diffuse nós vamos manter ela aqui para poder criar um mapeamento das poças de água depois. Você vai manter esse layer, tá ok? Não delete o layer Diffuse. Na opção Diffuse do BRDF, vamos diminuir o valor do multiplier para 0,5. Dessa forma nós vamos ter um asfalto com a tonalidade mais escura, que vai dar um efeito bem mais legal. Vamos clicar em Render para ver o resultado. Perfeito, olha só, agora já temos esse material, olha, com um efeito aqui muito mais interessante, né? Você já vê que o contraste entre a textura original e essa é muito maior, olha só que legal, e você tem um asfalto muito mais realista, né? Um asfalto bem novo, né? Um asfalto bem novo aí para a gente poder visualizar. Vamos lá, para a gente poder finalizar esse efeito do asfalto, nós vamos modificar agora a opção de reflexo. Para isso, vamos voltar aqui no Photoshop para criar a nossa textura. Primeiro você vai selecionar essas duas camadas e em seguida digitar Ctrl E para poder mesclar. E agora vamos até a opção Imagem, em Ajustes, vamos selecionar a opção Matiz e Saturação. Vamos dessaturar essa imagem, mesmo que ela seja em preto e branco, tá certo? E vamos aumentar um pouco aqui a luminosidade. Vamos clicar em OK e agora vamos selecionar a opção Ajustes, Curvas. E vamos modificar a curva puxando ele pelo ponto central aqui, olha, vamos puxar ele pelo meio, vamos reduzindo aqui para poder criar o efeito, olha só. Dessa forma nós vamos deixar as laterais mais escuras, ou seja, ela com menos reflexo, e a área do meio com mais reflexo, olha só que legal. Então vamos configurando ele aqui, olha, da melhor forma, para que a gente consiga um efeito bem legal lá, ok? Perfeito, olha só, vou clicar aqui em OK, já tenho a minha textura também do reflexo. Vou até a opção Arquivo, Salvar Como, vou selecionar aqui a opção e vou colocar R de reflexo. Clicando em salvar, vamos clicar em OK e já temos o nosso mapeamento pronto. Vamos selecionar lá no SketchUp, eu vou deixar essa cena aqui salva no meu histórico, para que a gente possa comparar, ok? Já tenho a minha cena aqui salva. Vamos selecionar aqui no editor de materiais do V-Ray a opção reflexo, colocando o mapeamento que acabamos de criar, né? Então vamos lá, bitmap, reflexo, ok. Como a gente pode perceber, o reflexo vai ficar muito grande aqui, olha, no objeto. Para que esse efeito não deixe o piso muito reflexivo nesse momento, nós vamos reduzir a opção glossiness para 0,4, certo? Deixar ele com um valor bem baixo aqui, olha. E na opção Fresnel, desbloquear a opção e colocar para ele 3,5, ok? A gente vai deixar ele bem reflexivo aqui, olha. Nesse momento não vou aumentar as opções de Subdivisions, tá? Para que ele não fique tão pesado. Vou desmarcar aqui a opção Region Render para poder renderizar o asfalto inteiro. Vou clicar em Render para ver o resultado final. Perfeito, olha só, já tenho aqui o meu asfalto com um aspecto muito legal. Eu vou salvar aqui a imagem para podermos comparar com a imagem anterior. Selecionando aqui a imagem anterior, eu consigo ver, olha, que o meu asfalto não tinha nenhum efeito de reflexo. Agora ele está, olha, com um efeito bem legal aí para a gente poder visualizar. E agora você tem um aspecto muito melhor aqui da visualização. Observe que para usarmos o V-Ray com todo o seu potencial,
vamos precisar também utilizar o Photoshop em conjunto para poder estar criando esses mapeamentos. É por isso que nas aulas do curso Master in V-Ray a gente sempre vai utilizar esses recursos para poder criar todos os aspectos necessários para deixar o material ainda mais realista. Então na próxima aula estaremos usando esse mesmo material para poder criar o efeito de asfalto molhado, ok? Então pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal, compartilhe aí para que seus amigos também consigam aprender a trabalhar com V-Ray. Curta também nossa fanpage lá no Facebook. Muito obrigado, até a próxima e valeu!